Convidamos a excelentíssima senhora coordenadora do Fórum Chico Prego, Maria da Penha Gaspar. Convidamos a excelentíssima senhora Lília Mota Pereira, secretária municipal de Políticas para as Mulheres e secretária municipal dos Direitos Humanos e Cidadania. Convidamos a excelentíssima senhora Luciana Galdino, secretária municipal de Educação. Convidamos a senhora Edneia Conceição Muidigna, gerente estadual de promoção da igualdade racial do Estado do Espírito Santo. Convidamos o excelentíssimo senhor Ivo da Silva Lopes, presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Com os cumprimentos do excelentíssimo senhor superintendente do IFAM, Joubert, convidamos o Felipe Oliveira da Silva para compor a mesa de autoridades. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador de Vitória, André Moreira, do PSOL. Convidamos a senhora Ilauixá Eliane Medeiros Pedro Santos para compor a mesa. Mãe Oiace. Sentam para ver. Senta para ver. Uma cadeira. Gente, conta. Primeira gata. Convidamos a todos os presentes para que, em posição respeitosa, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro e cantemos juntos. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve,
és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatramos, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para onde ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, consegues a justiça capa forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra moral. Entre outras vilas, contra a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Alô? A extensão dessa mesa de autoridade compõe também o senhor Fábio Luiz Miranda Boa Morte, representando a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do município. Encontra-se o vice-presidente do PT, Gilmar Ferreira. Encontra-se o pastor Tarcísio, o padre Márcio, e todas as demais autoridades religiosas representadas aqui nessa sessão solene. Jobé, nós apresentamos ele no início, como superintendente do IFAM, que declinou da honra de estar na mesa em nome do Felipe, que depois também irá fazer nossa apresentação. Pedimos para que as autoridades ocupem seus assentos. Passamos agora, neste momento, a palavra para a proponente da sessão, a excelentíssima senhora Elcimara Loureiro, para declarar aberta a presente sessão solene e anunciar e assumir a condução dos trabalhos. Boa noite aos companheiros e companheiras aqui presentes. Boa noite, gente. Boa noite. Feliz de estarmos aqui mais uma vez, realizando mais uma sessão solene alusiva à insurreição de Queimado. Nós realizamos essa sessão o ano passado e agora estamos realizando esta segunda sessão no nosso mandato. Então, quero dizer primeiro da felicidade de estar sendo, de novo, a vereadora proponente desta sessão solene alusiva aí aos 175 anos da insurreição de Queimado. Antes de cumprimentar a mesa que eu vou fazer depois, eu quero, então, nesse momento, para a gente não perder tempo, declarar aberta a presente sessão em comemoração aos 25 anos de existência do Fórum Chico Prego e aos 175 anos de insurreição de Queimado. Então, nesse momento, nós declaramos aberta a sessão solene. Eu retorno a palavra ao mestre de cerimônia e, logo após, nós estaremos retornando de novo, cumprimentando a mesa e fazendo uma fala, tá bom? Para obtermos melhor aproveitamento dos nossos trabalhos, pedimos às autoridades que cumpram o prazo regimental de 3 minutos em seus pronunciamentos. E iniciamos esses pronunciamentos com a excelentíssima senhora coordenadora do Fórum Chico Prego, Penha Gaspar. Pode fazer uso da palavra aonde se encontra ou aqui na tribuna.
fechar o tempo. Boa noite a todos, a todas e todos. Né? Eu quero cumprimentar a mesa, né, em nome da nossa vereadora Elcimara. Né, cumprimentando ela, né, eu cumprimento a todos. Tá. O Fórum Chico Prego... Bom, gente, eu tenho 3 minutos, né? Tenho que contar aqui. O Fórum Chico Prego surgiu em 1998, a partir da necessidade das entidades do movimento negro, segmentos religiosos católicos, evangélicos, matrizes africanas, movimentos sociais, né, envolvidos durante 25 anos, né, onde vem celebrando e propondo intervenções na discussão racial, e por estarem junto, né, em uma elaboração de uma programação onde se resgata a história da Insurreição do Queimado. A Insurreição do Queimado aconteceu no dia de hoje, 19 de março de 1849. Né? Então, temos 175 anos, né, de uma revolta, né, que teve como resultado de uma mobilização de libertação dos escravizados, liderado por Chico Prego, João da Viúva, Elisiário, né, e todas as mulheres, né, que foram apagadas da história, né, as quais articularam o seu povo para tomar a próprias mãos a liberdade, exatamente como previam. Como previam, no dia da inauguração da Igreja de São José do Queimado, sobrevaram em busca de liberdade, né, os companheiros e companheiras daquela região, né, um movimento que foi certamente reprimida pela guarda da capital de Vitória. As ruínas de Queimado é o lugar onde negros e negras capixaba podem recordar e reencontrar a saga, né, dos seus heróis e heroína que construíram a história de luta e resistência de igualdade. Este espaço a céu aberto que nos transporta para uma reflexão sobre a intolerância humana e a resistência de escravizados e escravizadas que apenas sonhavam por liberdade. Obrigada. Convidamos para fazer o uso da fala a excelentíssima senhora Lilian Mota Pereira, secretária municipal de Políticas para as Mulheres e secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu estou um pouquinho rouca, que eu estou com uma alergia, mas dá para falar. Eu quero, assim, como o nosso tempo é curto, nos 13 minutos, eu vou estar respeitando. Em nome da Luciana, eu cumprimento todos os servidores dessa casa e os servidores também da Prefeitura. Em nome do nosso vereador, eu também, e da nossa vereadora Elcimara, eu cumprimento essa casa, os vereadores que aqui representam, a Penha, né, nossa mãe, eu vou aprender. Ioás, isso aí, Oiás, isso, eu vou aprender, porque eu sou ruim de nome, mas, gente, que bom que a gente está aqui hoje, né, relembrando e lembrando a história. São 175 anos, né, de Queimado e 25 anos do Chico Prego. E a gente sabe que o nosso Francisco, assim como no Zumbi, que também era Francisco, né, são nomes e pessoas que representam a nossa história. E que a gente possa, sim, estar relembrando e fazendo com que as políticas públicas dos nossos povos de matrizes africanas sejam respeitadas, né? Sejam vistas como políticas públicas, reconhecidas também como políticas públicas, não apenas as organizações sociais, a sociedade civil, mas também que aqui, os povos aqui representados, eles possam ser vistos, né, pelas nossas políticas públicas como pessoas que também
fazem a política do nosso país. Então, eu agradeço, coloco a Secretaria de Direitos Humanos ali à disposição de todos vocês, né? Represento aqui a nossa colega também representando o governo do Estado, que ela também está ali na luta, né, nessa pasta, que é uma pasta muito representativa, né, que fala da igualdade racial. Nosso departamento ali é a Dandara, que é uma guerreira, uma força nossa ali, que tem representado, podem ter certeza que ela tem levantado e representado a bandeira ali dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que ela busca. Matheus, um beijo, um abraço, porque você é o nosso representante do Fórum de LGBTQIA+, embora hoje você ainda não está mais representando, mas ainda não teve eleição. Quando não tem eleição, você ainda é o nosso presidente. Agradeço a sua presença, o nosso querido, pela morte do seu pai. A gente sente muito que foi uma representação para nós aqui na luta dos nossos povos. Então, muito obrigada a você também, tá bom? E desculpa, gente, que eu estou muito rouca mesmo, tá bom? Convidamos a excelentíssima senhora Luciana Galdino, secretária municipal de Educação, para fazer uso da fala. Um pouquinho alto para mim, né, gente? Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria de iniciar a minha fala, né, cumprimentando a vereadora Elcimara pela proposição, tá, vereadora, dessa sessão solene, uma sessão importantíssima, uma sessão importante por quê, vereadora, né, e todos aqui presentes? Porque a gente está resgatando uma história, né, que ocorreu há 175 anos atrás, mas que ela continua viva e presente nas nossas vidas. E é um movimento que a gente nunca pode deixar se apagar da nossa memória. Então, obrigado, vereadora, parabéns pela proposição, parabéns a cada um de vocês que estão aqui, né, porque foi um movimento de luta que aconteceu lá atrás, mas, ao mesmo tempo, é um movimento de luta que a gente sabe que é constante, né? Todos os dias, todos os dias. Então, assim, temos um compromisso, né? Temos guerreiros, né, que naquele momento se colocaram ali contra aquela injustiça, e hoje esses guerreiros lá atrás, né, hoje a gente pode estar aqui, comemorar esse dia, não comemorar, mas vivenciar um pouquinho daquilo que aconteceu lá atrás, mas para a gente entender também que essa luta ela é nossa. Foram mais de 300 pessoas que lutaram ali, né, contra um direito que havia sido prometido, um direito de libertação, um direito de liberdade, que liberdade hoje nós sabemos a importância dela, né? Então, assim, essa luta ela continua com a gente, essa luta ela precisa permanecer em cada um de nós. Nós que estamos todos os dias na sociedade, nós, educadores, né, Juliana, Nilceia, várias colegas que estão aqui da educação, a gente observa o quanto que essa luta de resistência ela precisa ser diária e constante, né? Lutar por justiça, por igualdade, esse é o nosso papel, nós, enquanto educadores, nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade. E, assim, obrigada, né, por esse momento, obrigada por essa oportunidade, e a gente segue firme nesse propósito, a gente segue firme. Também quero parabenizar cada um de vocês, né, que serão homenageados aqui, porque vocês são símbolos de luta, vocês são símbolos de luta. Então, assim, obrigado, vereadora, parabéns pela proposição, obrigada a todos, né, que participam aqui. Também quero deixar o meu agradecimento aqui, vereadora, ao prefeito Sérgio Vidigal, né, pela ação de restauração das ruínas de Queimado, que é um monumento importantíssimo para a história da Serra, que é um movimento importantíssimo. Eu confesso para vocês que, no dia que eu visitei aquele local, a emoção que eu senti, estando naquele local que foi palco de um palco de luta mesmo,
foi assim, foi indescritível. É você reviver tudo o que ocorreu há muitos anos atrás e que a gente, cada dia, vive um pouquinho, cada dia a gente sente um pouquinho na pele, e é isso também que nos move, é isso também que não nos deixa de desistir dessas lutas. Por aqueles que já foram, por nós que estamos aqui e por aqueles que hão de vir. Tá bom? Obrigada, boa noite. Convidamos a senhora Edneia Conceição, gerente estadual de promoção de igualdade racial, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, saudar a mesa, agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui, proponente desta sessão. Mais um ano estamos juntas. O importante do mandato é isso, né, vereador? Fazer com que as discussões, fazer com que esse espaço ocupado, né, seja um palco para discussões importantes. E aí eu vou dizer a mesma coisa que eu disse ano passado. As representações de matriz africana também precisam ocupar essas cadeiras. Nós estamos num lugar que é emblemático, que é a Câmara Municipal. Estamos no ano eleitoral, as representações de matriz africana, as mulheres pretas, os homens pretos, o grupo LGBT precisa ocupar esses espaços. Temos muita gente bacana que não são negras, que são parceiras, são, e precisamos, mas quem fala por nós somos nós. Então, eu sou Edneia Oliveira, sou gerente de políticas de promoção da igualdade racial do Governo do Estado. Trago aqui um abraço da nossa secretária Nara Borgo. Quero saudar a mesa, né, e aí pedir permissão à nossa ancestralidade, agradecer por estar aqui, saudar na pessoa da mãe Oyas, por quem tem esse carinho, esse respeito, essa admiração. Saudar a sociedade civil, que é a chave, que é principal para que as nossas políticas públicas aconteçam. E aí eu quero saudar Penha, né, que também já foi gestor do Departamento de Igualdade Racial, que encerra, com quem eu aprendi muito e continuo aprendendo. Tenho a honra de ter Dandara Gaspar lá trabalhando com a gente na assessoria. Isso diz muito de nós, mulheres, pensando em outras mulheres pretas. E aí não posso deixar de saudar também Noemi Dandara, que é gestora do departamento atualmente, que compõe conosco o Fórum Intergovernamental de Gestores de Promoção de Igualdade Racial. E aí, aproveitando para dizer, nós, no nosso estado, somos, né, 78 municípios, temos apenas 5 municípios com órgão de promoção de igualdade racial, gerência, coordenação, departamento. Então, é um papel muito importante das câmaras, onde já tem como Serra fortalecer esses espaços, e os municípios que ainda não têm, a gente tem feito esse trabalho na Dandara para poder articular para que mais equipamentos de promoção de igualdade racial possam existir no nosso município. Colatina fez o dever de casa após a conferência. Hoje nós temos lá o conselho instituído, mas ainda precisamos do departamento, de um órgão institucional para que possa acolher essas demandas. E aí, assim, parabenizar o Fórum Chico Prego, né, 25 anos de existência, agradecer a ancestralidade por quem iniciou lá nesses 25 anos atrás, agradecer quem permanece lutando e agradecer desde já por quem vai continuar essa luta, quem vai continuar essa luta, quem vai perpetuar essa história. Falar da luta dos 175 anos, né, da insurreição de Queimado, é reviver cada passo daqueles que vieram antes de nós e que garantiram que estivéssemos aqui, garantiram que Serra pudesse ter ser uma das cidades com maior número de pessoas pretas, né, de população de pessoas pretas, negros, né, pretos e pardos, e que isso tem dito muito do que é esse município, do que é a história de Queimado, não só para o Espírito Santo, mas para todo o país.
Dizer que a nossa gerência está à disposição para continuar construindo todas as ações de promoção de igualdade racial na Serra, e aí, na sua transversalidade, quando a secretária de Educação se coloca aqui como essa pessoa, né, nesse lugar estratégico de enfrentamento a todas as formas de racismo, a escola e a educação é o caminho mais curto para que a gente possa enfrentar todas as manifestações do racismo. Então, quando a gente pensar isso na transversalidade, e o Estado está à disposição, como sempre esteve, acompanhando de perto. Hoje nós vivemos um momento... Estou terminando, tá, Rosenberg? Hoje nós vivemos um momento que a gente retomou a democracia a nível federal. A gente precisa falar isso em todos os espaços, porque nós ficamos 4 anos trabalhando sem ter possibilidade de dialogar com o governo federal. E aí, assim, cumprimento o Felipe, cumprimento o Gilberto, porque temos feito um trabalho nos territórios dos povos tradicionais, junto com o IFAM, junto com a MDA, INCRA, porque o governo federal voltou a trabalhar conosco no Estado do Espírito Santo, e nós, na gerência, temos feito um trabalho que é pautado em estar nos territórios. Nós estamos permanentemente nos territórios dos povos tradicionais, em especial, porque não dá para pensar, constituir política pública sem pisar no território, sem entender, sem ouvir de perto, sem estar fazendo uma escuta ativa dos povos tradicionais. Então, a gente tem pautado o nosso trabalho dessa forma, temos contado com todos os parceiros que são indispensáveis, que são necessários nessas tratativas. E aí, assim, parabenizar todas as pessoas que estão aqui, parabenizar por mais um ano. E não se esqueçam, Câmara Municipal é o lugar de todas as pessoas para que possam ter o seu lugar de fala. A gente não pode esquecer disso e sempre valorizar quem nos apoia. Obrigada. Convidamos o excelentíssimo senhor Ivo da Silva Lopes, presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, para fazer o uso da fala. Boa noite. Boa noite a todos, todas, todos. Fazer uma saudação rápida, né? Saudar a nossa vereadora Elcimara. E saudar especialmente nessa mesa e pedir licença a todos, mas saudar a Penha, e da Penha que todos possam se sentir acolhidos, porque Penha, nessa missão de ser coordenadora desse ano do Fórum, com uma condução que eu posso dizer impecável, né? Então, assim, é de grande honra ser do Fórum e ter você como hoje a nossa coordenadora, uma pessoa que, pelo menos para mim, sempre foi uma grande referência quando a gente fala de construção de políticas públicas de igualdade racial. E fazer uma saudação também. Nossa, Dandara já foi tantas vezes citada aqui, né, que acho que nem dá para ficar mais falando, né? Está aqui toda vermelha, né? Mas uma pessoa que também está sempre ali dentro da gestão, né, Guilherme? Mostrando que a gente precisa estar dentro dos espaços para a gente construir a política pública da nossa maneira. E só para finalizar esse espaço de saudação, meu amigo Márcio chegou aí também, membro do Fórum Chico Prego, da comissão que organiza a caminhada, um grande abraço. Né? E dizer que eu falo aqui hoje, né, em nome do do Conselho Municipal de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. Né? Esse conselho no qual eu sou presidente, nessa cidade onde ocorreu uma das maiores revoltas contra a escravidão no Brasil, e onde, até hoje, enfrentamos consequências desse período. Lembrar da insurreição de Queimado é guardar a nossa memória, uma memória que muitos tentaram apagar aqui na Serra. Mas, há 25 anos atrás, um grupo do movimento negro se uniu para garantir que essa memória se mantesse viva. E dali saiu a celebração de Queimado, há 25 anos atrás, para manter a história de Queimado viva. Porque lembrar é lembrar para não esquecer, é crucial para compreendermos a nossa sociedade nos dias de hoje, que ainda enfrentamos a violência, principalmente o que é chamado de guerra às drogas, que coloca a nossa população preta dentro das cadeias, que nos mata, que nos marginaliza, até hoje, da mesma maneira que acontecia em 1849. E hoje, o Fórum Chico Prego é o que mantém essa memória de Queimado viva. Eu queria destacar também aqui a figura do Teodorico Boa Morte, né, cujo eu
Conheci a história de Queimado através das suas poesias, das suas músicas, das suas escrituras. E tenho certeza que muitas pessoas conheceram a história de Queimado através de Teodorico. Esse papel que deveria ser das nossas políticas públicas, mas que, infelizmente, mesmo 175 anos depois da insurreição de Queimado, encontramos muita dificuldade na elaboração de política pública que valorize a nossa população negra. A memória de luta pela liberdade, nas figuras como Chico Prego, Elisiário, João da Viúva e tantos outros, é que mantém o nosso povo na luta, principalmente na redução das desigualdades raciais. Essas desigualdades raciais que nos criminalizam, que nos colocam no mapa da fome, que impõem uma dupla ou até mesmo uma tripla jornada de trabalho, principalmente para as mulheres negras, e que nos coloca em trabalho, que nos tiram a liberdade e que nos negam o direito à educação, saúde e criminalizam a nossa cultura da população preta. Enquanto existir desigualdade racial, nós estaremos na luta. Por Teodorico, que vive em nossos corações, por Chico Prego, que vive em nossos corações, e por Queimado, seremos sempre resistência em nosso município. Convidamos a senhora Ilarorixá Elaine Medeiros Pedro Santos para fazer uso da palavra, nossa querida mãe Oiace. Boa noite a todos e todas e todos. Boa noite à mesa. Vem saudar a vereadora e agradecer por estar aqui representando a nossa nação, a nossa religião. Precisamos de vir mais vezes aqui, mas ser convidado pela autoridade. Está convidado. Então, a gente precisa de estar sempre junto, brigando, né, Dandara? Que eu sou brigona, né? Dandara fala que eu sou brigona. Ednei é uma pessoa muito especial para nós. Agradeço a todos os zeladores que aqui estão presentes, os filhos de santo que vêm homenagear, mas nós temos que ter mais acesso à nossa a casa do povo. Porque a casa é nossa, então a gente tem que vir representar a gente, né? Sentar na cadeira, não é sentar ali, não. Sentar em cima, igual estou sentada hoje. Porque todos aqui têm o direito de estar sentada como eu estou hoje. Às vezes, tem muitos aí perguntando por que a mãe de santo está ali e eu não estou. Mas dei minha vez para qualquer um e vocês convidar para sentar ali. Vou agradecer a vereadora por ter me convidado meus irmãos, a minha família, porque meus irmãos são a minha família. Eu amo a minha religião, quero que vocês nos apoiem, quero que vocês nos abracem mais. Não é só de 4 em 4 anos, não. Sempre. Pode ir lá na minha casa visitar. Eu tenho certeza que todos aqui querem que vocês visitem. Entendeu? Eu vou agradecer a Penha também, que é uma pessoa muito especial. Agradecer a todos vocês. E agradecer mais uma vez a vereadora por ter me convidado. E da próxima, convida mais irmãos. Convidamos agora para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor vereador André Moreira, de Vitória. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite, meus camaradas. Camarada é como se chamam os da capoeira, né? Os camará. E camará é madeira dura, madeira que é torta por conta do vento, por conta de ter que se virar, mas é a madeira com que se faz morão, é a madeira com que se sustenta, com que se constrói casa. E eu quero aqui lembrar que essa luta, que hoje faz 175 anos, ela não parou um só dia.
Veja só, a luta de Queimado é, primeiro de tudo, uma luta de trabalhadores e trabalhadoras. Porque, às vezes, a gente fala assim, eles estavam buscando a liberdade. É verdade. A busca era a liberdade, mas a liberdade era o pagamento por um contrato de trabalho que foi feito com essas pessoas. Porque o padre europeu prometeu a liberdade em troca da construção da igreja. Não pagaram com a liberdade. A igreja foi aberta, mas as portas da senzala continuaram fechadas. E aí o trabalhador vai lá tomar aquilo que é dele. E eu acho que a gente tem que lembrar disso, que é toda vez que a classe trabalhadora se organiza para tomar o que é seu por direito, porque só a classe trabalhadora produz. Tudo que é produzido pela classe trabalhadora. Não pensem que, por exemplo, para a gente falar de uma coisa que é muito nova, que o Uber, quando ganha dinheiro ali, levando uma pessoa de um lado para outro, que é o aplicativo que faz o trabalho. Quem é que faz o trabalho? É o trabalhador. Quando alguém constrói um prédio, essa casa aqui, foi a empreiteira que construiu? A gente diz, foi a empreiteira que construiu essa casa. Não, quem construiu isso aqui foram os trabalhadores envolvidos nesse trabalho. Então, a gente tem, vereadora, e eu agradeço, né, tenho que fazer o agradecimento por me convidar para essa presença, para estar aqui presente, e eu desmarquei tudo, viu, Simara, que eu tinha para fazer hoje nesse horário para vir para cá. Mas para falar da condição da classe trabalhadora. Eu acho que os nossos mandatos têm um compromisso fundamental do meu partido, do seu partido, compromisso com a classe trabalhadora, de lá que a gente veio, e é essa classe que nós representamos, nós não podemos ter dúvida disso. Só que a classe trabalhadora, mãe, ela é preta e é de santo. Ela pode até depois ter ido para outras religiões, mas ela era inicialmente de santo. Porque foi o acordo possível na senzala entre os santos de Angola, entre os santos iorubás, entre os santos de várias nações, entre os santos do Benin, que fizeram um grande acordo para superar a escravidão. Esse acordo está representado no Gongá, ou está representado no Peji, nas casas de santo. Esse é o acordo. É a maior manifestação política, e de política de verdade, política de amizade, porque a política que se faz hoje conosco é uma política de inimizade, de morte, é a maior representação política que a história do mundo pôde entender. Foi aquilo que negros e negras fizeram nas senzalas para superar a escravidão. Não foi ninguém que nos deu a liberdade. A liberdade nós a construímos e tomamos com a morte de Chico Prego, com a morte do Elisiário, que, na verdade, se safou. Esse foi um dos que conseguiu, de uma forma... inclusive, ficou no mito da história que ele conseguiu a liberdade, mas com a morte de tantos outros e tantas outras, e aqui é verdade, as mulheres foram esquecidas. E a gente precisa relembrar delas, ainda que sem nome, das mulheres dessa luta. Então, foram essas vidas e essas mortes que nos deram a liberdade. E é em nome dessa liberdade que a gente está aqui hoje, e eu agradeço novamente o convite para estar aqui junto de vocês. Lembrando que, quando isso aconteceu, esse lugar era ainda Vila de Vitória. Portanto, a luta dos negros e negras da Serra é a luta dos negros e negras de Vitória. Parabéns a todos nós. Agora, vamos ouvir o pronunciamento da excelentíssima senhora vereadora, proponente dessa sessão solene, a vereadora Elcimara Loureiro. Eu estou com um monte de papel aqui, mas não se assustem. Fiquem calmos, todos bem calmos, não se assustem.
que aqui é só algumas anotações, e tá bom? Porque senão vocês viram carregando esse monte de papel. Ivo regalou os olhos ali do meu lado, que eu fiquei até assustada. Que aí rolou bem assim: você gosta de falar beça, hein, Elcimara? Falei, que isso, companheiro? Gente, boa noite mais uma vez. Dizer da minha imensa felicidade, imensa satisfação, poder estar aqui mais uma vez, companheiro Douglas, Marcos, poder estar aqui mais uma vez, podendo propor essa sessão solene aos 175 anos da insurreição de Queimado. Então, assim, para a gente é um prazer muito grande, viu, Edneia, poder estar aqui, poder proporcionar esse espaço de debate, de reflexão, de resistência, de luta, porque quando a gente organiza uma sessão solene como esta de Queimado, a gente está exatamente propondo isso, propondo nesse espaço a luta, a resistência, para que a luta ela não morra, ela não pare, mas que a gente saia daqui cada vez mais fortalecidos para continuarmos lutando, resistindo todas as formas de preconceito que a gente enfrenta no dia a dia. Então, assim, essa é a minha primeira fala nesse momento, até mesmo antes de cumprimentar cada companheiros e companheiras aqui, mas dizer isso, Mateus, que fazer uma sessão solene não é simplesmente fazer esse ato para homenagear, mas é fazer esse ato, fazendo desse ato um momento de luta, um momento de resistência, um momento de revisitar a história, e quando revisita a história, quando relembra a história, a gente está relembrando a história de luta do povo preto, do povo negro, do povo da religião de matriz africana, que hoje, sim, eu tomando o meu cafezinho, pastor Tarcísio, eu conversando com algumas pessoas, falei como os nossos irmãos da religião de matriz africana foram marginalizados aos anos dessa história. Como foram marginalizados. E quando a gente junta, vem para cá, a gente está dizendo aqui, todos nós somos iguais. O que nos une é o amor, é isso que tem que nos unir. Então, assim, essa é a minha fala nesse momento. Mas agora, obviamente, quero cumprimentar aqui a mesa, em que eu tenho a honra de dividir, de compartilhar. Dividir é uma palavra ruim, né? De compartilhar algumas palavras. Eu disse para o companheiro Rosenberg que a gente vai tentando se livrar delas, porque elas fazem até parte de uns preconceitos, sabe? Que a gente nem dava conta disso, que estava no subjetivo, mas depois a gente vai se aprofundando em alguns conceitos, a gente vai abrindo mão de algumas palavras. E uma delas eu até contei para o companheiro Rosenberg, falei, companheiro, você não sabe como eu tenho dificuldade agora de falar essa palavra. Ele riu. Antigamente eu não tinha, não, mas agora eu tenho. Bom, vamos lá. Mas eu quero cumprimentar essa mesa que eu tenho a honra aqui de compartilhar, e aqui a Edneia, né, que esteve conosco o ano passado. A Edneia é gerente estadual de promoção da igualdade racial, fez a fala que esse ano você traz de volta da importância de todos ocuparem esse espaço. Então, nós tivemos e a representação, porque é a pessoa com deficiência, ela falando da história dela, da luta, é o movimento LGBTQIA+, falando da sua história, é o povo preto, é o povo de religião matriz africana, enfim, todos, que a sociedade é uma sociedade plural, então que toda essa pluralidade seja representada nesta casa, é óbvio. Então, assim, muito obrigada por você mais uma vez. Luciana Galdino, uma companheira de luta, secretária de Educação aqui desse município, que é um grande desafio ser secretária de Educação, numa rede onde nós temos mais de 70 mil alunos matriculados. Então, olha o tamanho da nossa rede. São mais de 138 escolas, né, entre escolas. 145 escolas e CMEs, então esse é o desafio que essa mulher tem sobre a sua tutela, sobre a sua batuta, um município em que mais de 70%, 80% da população deve ocupar aí acesso aos serviços públicos, e a gente sabe desse desafio. Fui secretária municipal de assistência social, a gente sabe dessa serra que ainda tem mais de 120 mil pessoas na linha da pobreza, companheiro André. É dessa serra que a gente fala. Uma serra que cresce economicamente, de forma muito potencialmente, se desenvolve enquanto economia do Estado, mas uma serra que tem muitas pobrezas, tem muitas fragilidades, muitas vulnerabilidades, e aí nós estamos falando de 120 mil pessoas, e aí quando a gente vai olhar para a cor dessas pessoas que estão passando fome, essas pessoas têm cor.
essas pessoas têm cor. E aí, quando a gente vai ver para a cor dessas pessoas, que na maioria das vezes está passando fome, são as pessoas pretas e pardas, são as grandes maiorias das pessoas. E isso é um dado nacional, inclusive, que há mais de 60% dos lares de pessoas que passam alguma necessidade, alguma insegurança alimentar, são chefiadas por pessoas pretas ou pardas. Então, isso é um dado. Então, é disso que a gente está falando. Companheiro André, vereador do PSOL, lá de Vitória, feliz com a sua presença aqui. E nós estamos torcendo para que no próximo mandato nós tenhamos mais colegas progressistas aqui dentro, que venham junto com a gente fortalecer a luta. Então, a gente está torcendo por isso. Eu vi o Tiago aí, do PSOL, não sei se ele está por aqui ainda. Mas, André, muito feliz, viu? Ivo, aqui nosso presidente do Conselho de Promoção à Igualdade Racial, um jovem que também está aí, militante, ativista. Torcemos para que esse ano seja um ano de vitória para a sua vida também, Ivo, representando a juventude, e nós estaremos juntos, lado a lado, feliz, mais uma vez, compartilhar essa mesa com você. Penha Gaspar, uma grande companheira de anos de luta, trabalha como assistente social ali no Projeto Juaripe, ali na região de Nova Almeida, mas aqui hoje coordenando e sentando esta mesa como coordenadora do Fórum Chico Prego. Feliz, viu, de ter você na coordenação desse fórum. Como disse o companheiro Ivo, com certeza teremos uma coordenação extremamente ativa. Eu tenho certeza que o fórum está sendo bem representado com a sua coordenação. Lília, secretária de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres, que vem desenvolvendo um excelente trabalho neste município. Mais uma vez, você esteve ano passado, está aqui com a gente de novo. Feliz desse seu compromisso. O fato de uma secretária, e você coloca isso, quando vem, não é simplesmente vem assim, mas você está marcando esse compromisso, esse respeito que você tem por esse debate. Secretaria de Educação, Secretaria de Direitos Humanos, a gente não vê a sua vinda aqui simplesmente por participar de uma sessão, mas eu tenho certeza que todos aqui veem a sua vida aqui como um compromisso. É isso. Mãe Oásis, é isso. Esse espaço, é isso, é Oásis, é isso? Oiás, desculpa, gente. Oiás, Mãe Oiás. É isso? Então, Mãe Oiás, é isso. A sua fala foi muito importante quando diz que vocês precisam ocupar esse espaço e não apenas ficar sentados aqui, mas ocupar esse espaço onde eu estou sentada. E quem sabe, nos próximos mandatos, teremos também aqui uma Mãe Oiás sentada nesse espaço, ocupando esse espaço. É isso. E dizer que essa casa é sua. Quiser vir aqui, participar da sessão, nos ouvir, participar dos debates, pode vir, todas as segundas e quartas. Eu me comprometo a te colocar aqui dentro. Não dá para colocar sentado aqui por enquanto, mas eu me comprometo a te colocar aqui dentro do plenário para participar, para ouvir, para entender, inclusive, as discussões que são feitas aqui dentro pelos nossos nobres colegas vereadores. Acompanhar discussões. É bom, a senhora tem que vir aqui. Eu quero que a senhora venha. A senhora está entendendo o meu recado? Eu quero que a senhora venha. A senhora muito bem recebida. Sinta-se recebida, abraçada, acolhida pelo mandato da vereadora Elcimara. O nosso mandato está de portas abertas para todos os nossos irmãos e irmãs que aqui estão. E aí a mesa extensiva, tem o Felipe, que vai falar daqui a pouco, né, representando o IFAM, que o companheiro Jobé ali cedeu gentilmente a mesa e vai estar falando com a gente, mas olha só, vice-presidente do meu partido, do PT, companheiro Gilmar Ferreira, bom ter você aqui, companheiro. Jobé, trabalhamos juntos na Secretaria de Assistência, fazíamos uma dupla, e uma dupla que trouxe resultado para esse município. Tivemos anos trabalhando à frente da Secretaria de Assistência. Bom demais ter você aqui. Joana, representando a minha queridíssima deputada Irine, leva o nosso abraço para ela. Bom, gente, olha só, tem até um texto aqui que a gente preparou, mas não vai dar para falar, senão a gente vai falar demais, e vocês precisam voltar para casa, e eu também. Mas eu preciso dizer aqui, pelo menos, algumas coisas que a gente tem feito. E aí, me permitam só, eu não vou relatar tudo, mas algumas coisas, dona Rosa, que a gente tem feito enquanto nosso mandato, companheiro Rosenberg, no enfrentamento,
sabe, a essa pauta de racismo, de preconceito, algumas coisas, pastor Tarcísio, que a gente tem colocado, tem discutido, tem aprovado aqui nessa casa a partir do nosso mandato. Por exemplo, nós aprovamos, e foi um marco, e a deputada Camila Valadão esteve aqui, inclusive falou, foi um marco importantíssimo que nós aprovamos a comenda Marielle Franco. Então, aqui na Serra, hoje, nós temos a comenda Marielle Franco, representando exatamente a luta da mulher preta, representando exatamente a luta da mulher pelos direitos humanos. A Marielle, ela representa tudo isso, né? A luta da violência de gênero, a luta da violência política, a luta da violência quando alguém se coloca para defender os direitos humanos, a luta contra a mulher, ela representa tudo isso, por isso que a Marielle está presente na sua luta, e este ano, e nós homenageamos, nós entregamos a comenda Marielle Franco, e eu vou pedir, inclusive, se a senhora puder, para ficar de pé, para receber uma salva de palma. A comenda Marielle Franco foi entregue à Dona Rosa. Ela foi a nossa homenageada, ela foi a nossa escolhida. Dona Rosa, que recebeu a comenda Marielle Franco. Exatamente porque ela representa isso aqui na Serra. Quem conhece Dona Rosa sabe a luta dessa mulher. Recentemente, né, ficou viúva, nós estivemos lá, inclusive, na sua casa. Então, assim, a Dona Rosa representa essa luta pelos direitos humanos, essa luta pela inclusão social, essa luta pela oportunidade, essa luta para colocar comida na mesa de quem mais precisa, porque a gente sabe disso. Então, a Dona Rosa representa essa luta. Então, assim, essa foi uma das nossas batalhas travadas e ganhamos aqui. Nós também conseguimos aqui incluir como lei, é uma lei nossa, hoje, a nossa lei é a Lei 5.792, de 7 de agosto de 2023, uma lei que colocou a doença de anemia falciforme como notificação. Hoje, a doença anemia falciforme, ela faz parte do rol de notificação da Secretaria de Saúde do município da Serra. Lei da vereadora Elcimara. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria da população negra, preta, ela é acometida. E isso foi uma demanda que veio para a gente do fórum, do conselho, e nós conseguimos transformar isso em lei. Isso foi uma vitória do nosso mandato. Nós conseguimos também, e já protocolamos, a comenda Chico Prego. Nós queremos, no próximo dia 26 de dezembro, não só entregar a comenda Marielle Franco, como a comenda Chico Prego, porque faz história e fez história nesse município, também do nosso mandato. Nós também protocolamos um projeto de lei que institui o Dia das Marisqueiras. Marisqueiras, município de Serra. Aí a maioria das marisqueiras são mulheres o quê? Negras, pretas, que trabalham como marisqueiras, que sustentam as suas famílias. Também é lei da vereadora Elcimara. Protocolamos assim, e aí eu nem vou ficar falando mais, a Frente Parlamentar de Igualdade Racial, nós protocolamos, e já está aqui no radar do Rosenberg. Pode perguntar para ele, viu, irmã? E se ele não fizer, a senhora puxa alguma coisa dele ali, tá bom? Mas nós protocolamos e foi votada e aprovada uma frente parlamentar para discutir a diversidade religiosa. E a gente quer trazer para essa mesa pastor, padre, mãe de santo, pai de santo, ateu, crente, católico. A gente quer trazer todo mundo para discutir sobre diversidade religiosa, sobre o respeito às religiões. Frente parlamentar nossa, aprovada, nós avançamos em várias questões. Bom, nós ainda protocolamos uma lei que garante um projeto técnico para as famílias de baixa renda que querem construir, André. Elas querem construir, mas elas precisam de um projeto técnico para que as suas construções possam ser aprovadas. Nós protocolamos um projeto de lei. Aqui na casa, esse projeto já está rodando, que a gente quer isso garantido em lei, para que o município subsidie com um projeto técnico essas famílias de baixa renda que querem construir, mas não têm condição de ter o seu projeto técnico. Também, projeto nosso da vereadora Elcimara. Então, sim, outras coisas mais nós fizemos, mas nós queríamos demarcar nesse momento todas as nossas lutas, Jobé, com relação ao enfrentamento à desigualdade,
à pobreza, ao preconceito, ao racismo, à inclusão da população preta, pobre, porque, afinal de contas, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E nós precisamos lutar para que todos nós ocupemos os mesmos espaços, as mesmas oportunidades. No mais, um grande e afetuoso abraço a todos vocês. Agora convidamos o ilustríssimo senhor Felipe Oliveira da Silva para fazer as suas saudações e ministrar a palestra Sítio Histórico e Arqueológico de São José do Queimado, Patrimônio Cultural, Historiografia e Ação Pública. O nosso palestrante tem a seguinte trajetória, e é longa. Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é historiador do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, é professor da Secretaria Municipal de Educação de Serra. Pedimos ao palestrante para que se atenha ao tempo de 15 minutos. Para tudo isso. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Eu fico muito satisfeito, muito feliz, enquanto historiador negro, de ocupar essa casa, chegar nessa casa e poder contar um pouco sobre essa trajetória, né, de Queimado. Então, antes de tudo, eu peço licença aos mais velhos, porque são eles os detentores dessa história. Eu, como historiador, eu ainda estou no caminho, estou caminhando. Então, eu compartilho com vocês um pouco desse percurso que a gente tem nessa caminhada. Bom, acabei intitulando aqui essa nossa apresentação aqui, que eu prometo ser ligeiro, rápido, porque senão a história também tem isso, né? Quando você conta uma história, há um risco muito, muito negativo das pessoas dormirem ao longo do tempo, né? Então, espero que não seja algo que passe muito longo, né? Seja algo ligeiro e que tenha basicamente as ideias centrais. Né? A gente acabou intitulando essa apresentação aqui como Sítio Histórico e Arqueológico de São José do Queimado, Patrimônio Cultural, Historiografia e Ação Pública. Eu vou tentar aqui colocar para vocês esses três conceitos, como eles aparecem nessa trajetória desse sítio histórico. É assim que a gente está abordando lá no IFAM, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, esse bem cultural, né, como um sítio histórico e arqueológico. Bom, opa, pior que estava funcionando, hein? Acho que... agora foi. Pessoal, o primeiro conceito a gente trabalhar aqui, né, é o conceito que gera a base, né, do IFAM, né? O IFAM, para quem ainda não conhece, assim, o IFAM é uma autarquia federal que tem justamente a finalidade de proteger, promover e zelar pelo patrimônio cultural brasileiro, né? Uma instituição antiga, né? Uma instituição de 1937, que, desde então, tenta zelar por esse patrimônio cultural. O problema é que esse patrimônio cultural, por vezes, foi associado ao patrimônio do colonizador, né? É a pedra e cal. E isso vem muito evidenciado na própria história de Queimado. Um bem que não é tombado até o presente momento, né? Então, é interessante da gente observar isso. Em 2015, o IFAM recebeu um pedido, né, uma formalização de um pedido de tombamento desse sítio histórico, muito mobilizado, principalmente pela base social, pelo movimento negro, aqui representado principalmente pelo Fórum Chico Prego, do qual agradeço, sobretudo, a Penha, ao Rosenberg, estendo também a Madalena e aos demais membros também do Fórum.
Bom, então, a partir daí, o IPHAN ele acabou direcionando 2 caminhos de pesquisa, né? Uma primeira, que é uma pesquisa arqueológica. Nessa primeira pesquisa, foi contratada uma empresa, que é a Alaska, que desenvolveu uma certa catalogação e inventário desses vestígios arqueológicos, né? Além disso, até mesmo o bem cultural, aquelas ruínas da igreja, nem eram sequer cadastradas, que é uma forma, um instrumento de acautelamento muito próprio, né? Então, isso foi iniciado a partir de 2015, 2016, 2017 e 2018 a gente teve efetivamente esse cadastro desses sítios. Um segundo passo que foi dado foi principalmente com o levantamento das referências culturais ali de Queimado. Então, algumas das personalidades que estão aqui no dia de hoje, muito provavelmente participaram do inventário participativo, né, que foi realizado ainda em formato virtual em 2020 pelo IPHAN, em parceria com o IFES, né, o IFES Campos Serra. Quem esteve muito à frente dessas questões foi o Diego Alves, professor do IFES, juntamente com 2 outros professores e parceiros também dentro dessa saga. E o que foi solicitado, né? Foi solicitado que gerasse um dossiê de reconhecimento daquele bem. Fato é que foi realizado efetivamente isso. Então, durante esse momento, nós praticamente de julho até outubro, todos os sábados, nos reuníamos virtualmente em meio à pandemia, né? Foram bons momentos. A gente se reunia em meio à pandemia de 8 horas até mais ou menos 1h, 1h30 da tarde. 2. Tinham promessas, inclusive, de feijoadas quando acabasse a pandemia. Essa feijoada ainda não veio. E digo quem foi essa... Digo ainda quem foi. Rosenberg prometeu isso. Dona Rosa também esteve presente durante esse momento, durante essa trajetória. Na verdade, o que era importante nesse inventário participativo era levantar as referências centrais da história de Queimado. E quem é capaz de falar sobre essas referências são justamente a base social. Então, em meio às telas do computador, a gente acabou agregando diferentes atores, né? A gente chamou a presença de agentes culturais, políticos, parlamentares. A gente teve uma presença assim bem significativa, gestores públicos, até moradores também locais. Então, a gente tentou mobilizar uma série de atores. E os professores também estiveram presentes, da Secretaria de Educação, também estiveram presentes nesse processo. Bom, depois que isso chegou ao fim, né, a gente acabou participando e fazendo uma pesquisa histórica do bem cultural. Então, eu acabei percorrendo esses arquivos aqui, né? O arquivo e a biblioteca do IPHAN, né, aqui no Espírito Santo, o Arquivo Central do IPHAN, o Arquivo Central da Cúria Metropolitana aqui de Vitória, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, o Arquivo Público do Município de Vitória, a Biblioteca Nacional do Rio, a Biblioteca Pública a Delfo Polimon Jardim, ali de Vitória, o Conselho Estadual de Cultura, que também tem um acervo interessante, porque o bem já tinha sido tombado lá nos anos 90 pelo Estado, o Instituto Jones dos Santos Neves, o Museu Histórico da Serra, do qual, nessa visita, inclusive, a gente teve a presença do seu Teodorico, nesse momento, a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a gente acabou catalogando um grande leque de documentação, seja de cartografia, periódicos, croquis, como é esse daí que a gente vê, que é um croquis da igreja, produzido pelo André Carlone, que foi, inclusive, historiador, né, construtor no IPHAN. E, a partir daí, a gente começou a ver que existiram diferentes tentativas de narrar a história de Queimado. Essas narrativas que a gente chama de narrativas historiográficas. E cada narrativa vai contando muito do seu tempo. Não somente da história de Queimado, mas, às vezes, fala muito mais sobre o tempo em que elas vivem do que, propriamente, a revolta em si. Né? Então, foi interessante ver o momento pós-revolta. Né? A gente sempre lembra da história de 1849, né, com toda a noção básica,
Porém, os dias seguintes dos processos a narrar essa história, de relembrar, rememorar essa história, é que é interessante da gente destacar aqui. Eu destaco principalmente do século XIX, muito conhecida, o Afonso Cláudio, um contexto muito peculiar, que era justamente um contexto de abolicionismo. É necessário abolir a escravidão no Brasil. Então, a revolta de Queimado foi lembrada, nesse momento, como um exemplo desse contexto de resistência negra a essa condição escrava, né? Porém, a partir dos anos 30 e 40, a gente começa a ter novas percepções de Queimado. Ainda não é uma história nacional. O enfoque do governo Vargas, nesse momento, era justamente de tornar Queimado nacional por excelência. Alguns pesquisadores, alguns historiadores, acabaram produzindo essas narrativas. Alguns desses trabalhos são esquecidos na história, porém, é papel da gente, enquanto historiador, lembrar, trazê-los à memória. Então, um deles é o Caudilho Negro, uma conferência que foi pronunciada pelo José Paulino Alves Júnior, que era um jurista, na época, do Ministério Público Estadual. Chamo também a atenção que, nos anos 40, a gente já estava completando um certo centenário da revolta, né? Então, era necessário relembrar essa revolta depois de 100 anos. E, basicamente, o que foi lembrado é que Queimado é esquecido. Esquecido da nação brasileira, da história da nação brasileira. Então, a gente tem trabalhos como, por exemplo, do Francisco Eugênio de Assis, que tentam justamente evidenciar essa história. Ao final dos anos 40, também tem o Wilson Rezende, também pronunciando alguns trabalhos relativos a isso. O próprio Congresso, o segundo Congresso Afro-Brasileiro, de 1938, também teve menções a Queimado, para vocês terem uma noção da importância de tornar Queimado um exemplo nacional. Porém, a partir dos anos 70, 80, essa narrativa ela ganha apelo e ela se mantém, principalmente por conta do movimento negro. É quando você tem as figuras do movimento negro se apropriando dessa história e contando essa história em primeira pessoa com grande excelência. Então, você tem Kleber Maciel sendo mencionado e vários outros pesquisadores. E aí, nos anos 90, a gente tem Teodorico, Luiz Guilherme Santos Neves, que já observam a revolta de Queimado não somente pelos fatos, mas também pelas suas ficções e elementos artísticos. Então, a gente começa a perceber Queimado sendo lembrado nas artes plásticas, com Assis, é mencionado de outras, das mais diferentes formas, até mesmo uma literatura que é uma literatura mais para jovens e crianças, né? Então, é uma forma de comentar a história de Queimado das mais diferentes formas. Até a gente chegar aos trabalhos mais recentes de Lavínia Coutinho, que menciona um pouco mais Queimado pela sua trajetória de resistência, na sua excelência, né? Então, a gente tem aqui uma cultura historiográfica muito vasta e ampla ao longo do tempo. Apesar do esquecimento que Queimado sempre foi, digamos assim, subalternizado na narrativa nacional, há, sim, alguns trabalhos que mencionam a importância e o significado dessa revolta ao nível nacional. Porém, é interessante da gente perceber, não sei se vai passar aqui. Será que está passando? Opa. Está passando aqui na frente, eu acho que não está para eles na tela. Tá assíncrono. Ah, agora foi. O último ponto que eu queria discutir com vocês, para além dessa questão central do patrimônio e também da historiografia, é tentar mencionar que, apesar desse processo ser um processo de 2015, né, a solicitação do tombamento aqui no IFAM ser de 2015, com essa pesquisa histórica, a gente foi observando que Queimado já era para ter sido protegido há muito tempo atrás. Nos anos 50, já existiam evidências da necessidade de restauração de Queimado. E, simplesmente,
O técnico, à época, o André Carlone, à época, o que ele fez com esse recurso? Ele colocou esse recurso para uma outra igreja, dizendo que a igreja de Queimado ela não era tombada, né? E ela não tinha elementos necessários, seriam necessários muito mais recursos do que efetivamente ele dispunha. E ele acabou colocando para uma outra igreja, a Nossa Senhora do Amparo, que também não era tombada, né? Então, para vocês terem uma noção disso, né? E aí, nos anos 60, há, inclusive, um parecer técnico, esquecido, mas é interessante da gente lembrar, de um dos grandes técnicos da história aqui do IFAM, dizendo o porquê não tombar Queimado. Um dos fatores que ele menciona, antes de iniciar esse fator anterior, é justamente que Queimado não tinha cantaria, talha ou esquadria, que são elementos arquitetônicos, digamos assim, distintos. Porém, Queimado tem muito mais do que isso. Tem uma história de um povo, uma resistência de um povo. E é isso que a gente tem que pensar na hora de um tombamento. É necessário nós reavaliarmos essa noção básica. Então, o que ele dizia era o seguinte: o episódio histórico que a ela se liga, ou seja, que liga a igreja, de uma insurreição de escravos, creio, salvo o melhor juízo, ser de importância quase unicamente regional, não havendo motivos suficientes para considerarmos os restos existentes da edificação como monumento nacional, conforme determina a lei. E aí ele estava querendo falar do Decreto-Lei 25, de 1937, que instrui todos os processos de tombamento no IFAM. Julgo que convirá, no entanto, a critério superior, solicitar-se ou levantar-se a documentação histórica, apenas referida no relatório citado, para um melhor ajuizamento de seu valor e importância. É por conta desse momento final, se tiver um critério superior, por meio da documentação histórica, que nós estamos nesse trabalho hercúleo e até desafiador de buscar cada um dos vestígios, para mostrar que essa história não é unicamente regional. Essa história ela pertence à nação brasileira e ela é produto de cada um de nós. Então, pessoal, esse processo de patrimonialização do sítio histórico, ao nosso ver, ela se constitui no tempo presente como um exercício, que ela é um exercício ético, político e técnico de reparação de uma história, que venha construir narrativas que sejam plurais e se reportem à resistência negra de um processo escravista e que também possibilite ou revelem para a gente os sujeitos que foram invisibilizados nessa história. Muito obrigada pela atenção de vocês. Queremos parabenizar o nosso palestrante, que cravou os 15 minutos exatos. Convidamos nesse momento a excelentíssima senhora vereadora Elcimara para a outorga da homenagem. Personalidade. Convidamos Penha Gaspar, convidamos a secretária Lilian para estar junto e mãe Oyassi. E o vereador André. Chamamos com muito carinho Fábio Luiz Miranda Boa Morte. É filósofo, jornalista, músico,
membro da Academia de Letras e Artes da Serra, ALEAS. É filho mais velho do artista serrano Teodoro Boa Morte. Teodorico, desculpe. Atua como agente cultural da cidade da Serra desde 1997. Foi diretor e editor da revista Nu, revista Zênite e periódico Carta da Serra. É apresentador do Iagora Podcast, canal do YouTube. Convidamos a Deilde Santa Rosa Rodrigues Góes, mãe Deia, nascida em Salvador no dia 12 de setembro de 1959, soteropolitana, iniciada com a idade de 7 anos por motivo de saúde e hoje, na sua casa, cultua e toca umbanda há 38 anos. Convidamos o senhor Jorge Luiz Fernandes dos Santos, conhecido como Jorge da Gráfica, nascido no estado do Rio de Janeiro, filho de Aldir Fernandes dos Santos e Maria Silva dos Santos. Reside em Central Carapina, na Serra, há 43 anos. Convidamos Ana Paula Lírio dos Santos, moradora periférica do bairro Planalto Serrano, formada em serviço social pela UFES, mestre em relação étnico-racial. Participa do grupo de estudo Lula Rocha, do Núcleo de Estudo de Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. Integrante do Movimento Negro Unificado e chefe da Divisão Políticas Afirmativas do DEPI, Departamento de Promoção de Igualdade Racial, de Direitos Humanos e a Cidadania da Serra. Convidamos a senhorita Dauziele Salles Rosa, artisticamente conhecida como Dauzi Salles, dona de uma potente voz. A cantora tem se destacando nas noites capixaba. Nascida em 1993, é natural de Aracruz e foi morar em Nova Almeida, na Serra, ainda criança. A cantora começou a se apresentando em igrejas e expandiu para outras vertentes. Atualmente faz shows em todo o território capixaba com a sua própria banda, levando um show diferenciado com estilos variados entre MPB, axé, sertanejo, forró, entre outros. Convidamos a Ilharorixá Áurea Batista de Almeida Souza, mãe Áurea, nascida em Conceição da Barra, é administradora, Alorixá, iniciada com mãe Isnide Oxum, e que também rege os costumes e princípios religiosos, sendo também iniciada pelo Ilê Axé Oxum, na data de 1986. Partidária dos costumes e também o congrega, sendo ambas reconhecidas pela Federação Espírita Espírito-Santense de Cultura de Povos Tradicionais de Matriz Africana. Convidamos o senhor Marcos dos Santos Martins, esposo da Luciene Lu, conhecida pela Associação de Desportiva Social Cultural de Capoeira, Arte Afro-Brasileiro, Raiz do Força com Contramestre Gato, formado pelo mestre Faísca do Força Negra, vice-presidente da Associação Raiz do Força, capoterapeuta e diretor estadual da capoterapia no Espírito Santo. Convidamos Daniele Rodrigues, residente no bairro Jardim Carapina Serra, aluna do contramestre Gato,
Marcos dos Santos Martins, da Associação de Capoeira Raiz do Força, capoeirista, membro do Fórum Chico Prego, da Comissão de Mulheres Negras, associados Agente de Pastoral Negros do Brasil, coordenador estadual do Instituto Ecovida, conselheira do Conselho Municipal de Direitos Humanos. E aí aproveitamos para registrar a presença do presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos, o pastor Tarcísio. Convidamos o senhor Gilson José Nascimento. Nasceu no município de Colatina, trouxe a capoeira para o município da Serra, é um dos fundadores da Liga Serrana de Capoeira e da Associação de Capoeira Balé Afro. Aproveitamos para registrar a presença da Ilorixá Yara Marvila. Convidamos Raneide Miranda de Jesus, nascida em Argolo, Bahia, aos 12 de abril de 1969. Mulher preta, filha de Antônio Manuel de Jesus, Geraldina Miranda de Jesus, mãe de 3 filhos e avó de 2 belas netas. Trabalhou em diversos setores, vindo a ingressar na área social desde 2003. Atualmente, presidente e coordenadora do Centro Social de Nova Almeida, Joaripe. Entidades. Convidamos a Associação Cultural Guardiões do Queimado. É uma associação civil sem fins lucrativos de caráter cultural, promocional, educacional e apartidário que zela pela memória histórica de freguesia de São José do Queimado, através da promoção da arte e literatura. Não compareceu. Vamos para o próximo. Isomo Quirria Matamba. Convidamos o Fábio Boa Morte para receber a comenda da Associação Guardiões de Queimado. Convidamos Aproveitamos para registrar a presença da senhora Joana Dark, representando a deputada Irine Lopes. Convidamos o Isomo Quirria Matamba, casa tradicional de matriz africana, Isomo Quirria Matamba, Candomblé, Nação Angola, Kassange, localizada no município da Serra, tem como zelador eu, Tata Gerdan de Matamba, Digina Monasso Fiazô, atuo na organização dos festejos e insurreição de Queimado, participação ativa em reuniões junto ao poder público sobre a temática povos tradicionais de matriz africana. Aproveitamos para registrar a presença de Douglas Daniel, secretário da Federação de Capoeira do Estado do Espírito Santo. Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Espírito Santo. Convidamos a equipe aguerrida da coordenação de estudo étnico-raciais,
no município da Serra, no ano de 2007, por meio da publicação da portaria 0224 de 2007, ficou instituída a Comissão de Estudos Afro-Brasileiros, CEAFRO, para promover estudos e viabilizar ações em vista da implementação da Lei 10.639 e 11.645 de 2008, no Sistema Municipal de Ensino de Serra, subsidiando, assim, a promoção de educação para as relações étnico-raciais. A coordenação de estudos étnico-raciais tem o objetivo de contribuir com a proposição das ações e orientações para a educação das relações étnico-raciais nas unidades de ensino do município da Serra. A equipe é Juliana Rodrigues, que é a coordenadora, Elidiane, que é a assessora pedagógica, Nádia e a secretária. Convidamos a Associação Desportiva Social Cultural de Capoeira Arte Afro-Brasileira Raiz do Força, conhecida popularmente como Raiz do Força, sendo fundada no dia 21 de janeiro de 1997 pelo idealizador Sr. Walter Silva Santos, conhecido como Mestre Faísca, discípulo do Mestre Café. O Raiz do Força, assim como é conhecido no mundo capoeirista, após fundado, escrito no cartório no dia 18 de setembro de 2017. Registramos a presença de Tiago Peixoto, do PSOL, Paulo Souza Santos, do Izumi Matamba, convidamos os representantes da Associação Cultural Sócio-Esportivo Grêmio Recreativo Escola de Samba Rosas de Ouro, 10. Com 39 anos de existência, a Rosa de Ouro foi fundada em 15 de novembro de 1984, a partir de um grupo de amigos do bairro Serra Dourada, em Serra. Sua estreia no Carnaval Capixaba aconteceu no ano de 1985, sendo campeã no Grupo A. Sua vitória nessa categoria se repetiu em 1990 e em 2024. A escola sagrou campeã pelo Grupo de Acesso B e retorna em 2025 ao Grupo de Acesso A. A Rosas de Ouro desfila no Carnaval de Vitória e é a escola mais tradicional do município de Serra, estando ativa desde 1984, sendo bicampeã do Grupo A. Suas cores são o azul royal, o dourado, e seu pavilhão é composto de 3 rosas douradas e um beija-flor. Essa sessão solene homenageia toda a obra de um guerreiro de Queimado. Teodorico Boa Morte, profeta, músico, folclorista, artista popular do estado do Espírito Santo, descendente de negros e índios. Foi um dos mais importantes artistas serranos nos últimos tempos. Imortalizou por meio de música e principalmente da poesia fatos históricos e traços culturais da Serra. Seu livro, Insurreição de Queimado, é uma poesia que já se encontra em todas as escolas do estado. Foi um dos baluartes da luta, preservação da memória dos heróis de Queimado. A jornada de Teodorico chegou ao fim no dia 3 de janeiro deste ano. Será que chegou ao fim? Deixando vários projetos em andamento e, com a ajuda dos seus filhos e muitos amigos, agora reforça para realizá-los.
ninguém melhor do que ele para mostrar sua própria obra. Prestemos atenção no vídeo. E chamamos o Fábio Boa Morte para receber a homenagem. Em memória, Admilson Gonçalo de Miranda, conhecido como Chechel, nascido em 10 de outubro de 1943 e falecido em 9 de fevereiro de 2024. Foi pescador da região de Jacaraípe, trabalhou durante muitos anos tendo uma peixaria, a qual sustentou sua família, mas sempre atuante nas causas sociais. Deixou uma família dedicada às lutas sociais e uma casa acolhedora, onde acolhia a todos que chegasse e partilhava o que tinha. Ninguém poderia sair daqui ou daquela casa sem ter saboreado uma boa muqueca. Deixou um legado para seus filhos, a continuidade daquilo que tanto amou. O herdeiro de Rosa tá. É que virá receber essa homenagem. Rosa Miranda. Eu chamo Dona Rosa. O Edmilson? O Admilson também vai estar junto para receber essa memória. Chechel, presente hoje e sempre. Presente hoje e sempre. Chechel, hoje e sempre. Agora convidamos as autoridades para ocupar de novo seu espaço e convidamos Fábio Boa Morte para fazer uma fala no tempo aí de 3 minutos, em nome de todos os homenageados nessa noite. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a vereadora Elcimara e Penha, né? E no cumprimento delas, todos vocês, grandes representantes aí, né, da nossa política, da nossa luta por justiça social. O Rosenberg me deu essa oportunidade, né, mais Elcimara, de conversar um pouquinho com vocês, porque, por mais que eu me sinta honrado, eu também me sinto um pouco, como eu posso dizer, assim, todo esse mérito é dele. Eu me sinto honrado em estar aqui representando o meu pai, né,
nesse evento tão grandioso que tanto ele contribuiu com isso. E eu gostaria só de fazer um pequeno recorte histórico, que vocês conhecessem um pouquinho mais desse movimento de luta do Teodorico acerca da questão, né, do negro, acerca da questão social. O meu pai ele não é serrano de origem. Meu pai nasceu em Aracruz. Depois eles mudaram com o meu avô, ele já, né, órfão de mãe, para Linhares, e na pré-adolescência dele eles vieram para a Serra, que era a cidade de origem do meu avô, Eugênio Boa Morte. Meu avô já havia casado com Josefa Boa Morte, que era a madrasta dele, foi mãe dele praticamente, porque a mãe de papai morreu quando ele tinha 3 anos de idade, era índia, então ele é um caboclo, né? Ele é a mistura do negro com o índio. E meu pai vem de uma família muito humilde, né? Quando ele vem para cá, para a Serra, e começa a estudar, ele começa a compreender aquela realidade em que ele viveu junto de tantas outras pessoas, de tanta penúria social. Eu nunca diria penúria de amor, né? Porque a simplicidade sempre foi a marca tanto da família do meu avô, quanto de todos que estavam ao redor deles. Então, ele foi muito feliz na sua infância. Meu avô era o herói do meu pai, mas ele entendeu, no momento que ele começa a estudar, começa a se formar, a importância de trabalhar em favor de uma justiça social secular, que é a inclusão do povo negro, né? O preto, como hoje nós estamos acostumando a falar, no sentido de entrar definitivamente, né, nos aspectos de valorização como povo originário e, principalmente, disseminador da cultura brasileira, né? Então, ele desperta para isso por volta dos 20 anos e vai lutar. Persevera, enfrenta a ditadura, começa o seu trabalho como músico nos festivais de músicas aqui do Espírito Santo, e, por volta aí do final da década de 80 e início de 90, ele desenvolve o livro, né? Hoje o Felipe colocou aqui como vocês, demonstrando já essa questão, né, Felipe, que você falou dos artistas começarem a expressar esteticamente essa história, né? Misturando realidade com ficção, mas tornando possível, como disse o nosso Ivo aqui, né, colocar no coração das pessoas a importância da insurreição para todos. Então, assim, ele foi muito importante nesse processo. Claro que não foi o único, nem será e nem seremos, né? E é agradecer essa feliz oportunidade que vocês estão nos dando de lembrá-lo, né? Aproveito aqui, quebra um pouquinho esse protocolo aqui que o Heisenberg me proporcionou para também justificar a ausência do Pedro Henrique, secretário de Cultura, que teve um imprevisto, pediu que eu fizesse, como diretor de cultura que hoje somos, né, da prefeitura, ao registro, né, de que ele está aqui presente, né, com o coração com vocês. Então, é agradecer de todo o coração e lembrar, né, junto daqui dos representantes do município, né, das nossas secretárias que estão aqui, e nós, como Setur, de que a luta nos aspectos de política pública pelo queimado vão ganhar cada vez mais destaque, sobretudo na questão da preservação do patrimônio, do plano de manejo que nós estamos iniciando agora até junho, já da ocupação daquele espaço, e vai precisar muito do IFAM, vai precisar do Fórum Chico Prego, vai precisar de todos vocês que estão nessa luta para que a gente construa uma política pública de disseminação disso que você falou, Felipe, de tornar o queimado uma referência para todo o Brasil e para todo o mundo, como luta por liberdade. Obrigado aí pela oportunidade. Convidamos a senhora Rosa Miranda. Olha só, peço perdão aqui mais uma vez, eu não posso deixar de quebrar seu protocolo. Eu descobri que o Fórum Chico Prego foi quem movimentou, até por esse amigo nosso aqui, o Heisenberg, essa homenagem a Teodorico nesse dia. E eu orei a ele, porque eu sei que ele me escuta, que ele está comigo o tempo todo, né, pedindo permissão para que desse uma relíquia para vocês do Teodorico, que é as boinas que tanto marcavam
o jeito dele se vestir. Foi com essa boina que ele internou e nunca mais voltou, pelo menos nessa encarnação, para nós. Então está aqui a boina que o Teodorico usou, a última boina que ele usou em vida. Agora convidamos a nossa griot Rosa Miranda para fazer o uso da palavra. Por favor, ligar o microfone. Sem fio. Está ligado. É só uma observaçãozinha, sabe, Rosenberg? Por isso que eu nem vou aí na frente, não. É o seguinte, é uma pequena observação dessa ligação um pouco de TEL, está entendendo? E Queimados. Porque lá pela década de 80, mais ou menos, o primeiro momento, eu acho que se movimenta, está entendendo, essa relação, foi quando o padre Luciano, que era vigário aqui da Serra, ele, conversando com um grupo de jovens, e parte de, não era um grupo de jovens de igreja, não, era um grupo de jovens, assim, de rapazes, que ficava aqui, está entendendo? De vez em quando se encontrava ali no coreto, que tinha um coreto ali em frente à igreja. E dali, desse bate-papo, dessa conversa, foi pela primeira vez que eles começaram a bater esse papo com o padre Luciano e organizaram o primeiro teatro aqui na Serra de Queimados, certo? Esse foi nessa década de 80, mais ou menos, que essa ligação, quero falar dessa ligação com de TEL e Queimados. Bem antes da gente ir para lá, bem antes do Fórum Chico Prego, ele já estava envolvido com a história de Queimados. É só essa observação. Obrigado, Rosa, nossa griot, por essa lembrança. Queremos registrar a presença do pastor Tarcísio, do Conselho Municipal de Direitos Humanos, a presença do padre Márcio, fundador aí junto do Fórum Chico Prego. Emocionadamente concluídas as nossas homenagens, agora, com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Elcimara, proponente dessa sessão solene, para os encerramentos. Antes da fala dela, pedimos para que todos os homenageados permaneçam no recinto, para depois do término da nossa sessão solene, fazer a foto oficial. Uau, que sessão! A gente está falando isso aqui, né, Ivo? Que sessão, assim, revisitar a história, relembrar companheiros, isso nos traz uma emoção, isso nos motiva também a continuar a luta, a resistência, viu, Felipe, viu, mãe? A lutar mais, mãe, é isso mesmo, a lutar mais. Então, assim, que sessão de fazer revisitar essa história e trazer à memória aqueles que antes de nós pisaram nesse chão, pisaram em Queimado, como a senhora fala, dona Rosa, a ligação de TEL, muito antes do Fórum Chico Prego, mas a luta, a ligação, e trazer essa história é trazer de volta, é lembrar, sabe, nos impulsiona a continuar lutando, resistindo, enfrentando. É isso, chamando aqueles que nos antecederam. Então, isso assim, eu saio daqui extremamente edificada e saio daqui com mais força ainda para a gente continuar ocupando esses espaços e lutando, viu? Então, assim, obrigada a todos vocês que vieram aqui, que participaram, que nos ajudaram. Ao Fórum Chico Prego, que nos ajudou na construção da Andara, na construção dessa sessão solene, porque é assim que se faz. A construção ela tem que ser coletiva, Dandara, tem que ser coletiva, Ivo, tem que ser coletiva, Penha. E quando a gente propôs a fazer essa sessão, a gente disse para Rosenberg, eu quero que essa sessão ela seja criada lá dentro do movimento, dentro do Fórum Chico Prego, dentro do Conselho, porque a construção ela tem que ser coletiva.
porque essa discussão ela é plural, ela é coletiva. Então, eu agradeço imensamente ao Fórum Chico Prego, que foi o ator predominante para que isto acontecesse aqui esta noite. Então, assim, muito obrigada mesmo a todos vocês, sem exceção, que estiveram aqui, que participaram conosco e que nos ajudaram nesse momento tão único, tão ímpar de reflexão. É esta mesa maravilhosa, que eu não vou nem citar os nomes para não ficar, para não demorar mais, mas essa mesa maravilhosa que esteve aqui comigo, que compartilhou desse momento. Companheiro André, é bom demais ter você aqui, tá bom? A nossa casa está aberta, eu sei que lá também a casa está aberta para a gente, então, assim, muito, muito obrigada. Eu quero falar aqui apenas da cantora Dalzi. Dalzi está aí, a nossa cantora, ali, linda, maravilhosa, com a sua voz. Não sei se você consegue cantar mais um pouquinho ali ainda. Eu tenho um aí, cadê o Webster? Ele toca e você canta. Olha lá ele lá com a boina lá. Olha lá ele lá, eu tenho um ali, ó. Dalzi, muito obrigada a ter você aqui com essa sua voz que encanta, que enche os nossos corações. Eu fiz um videozinho tocando um pandeiro ontem, aí uma pessoa fala, você toca pandeiro? Eu falei, a vida precisa de música, de poesia, para que ela fique mais bonita e mais leve. E é isso, a música, a poesia torna a vida mais leve e mais bonita. Como diz Gonzaguinha, vida ela tem que ser bonita, não é isso? Olha só, eu quero Marco da Caminhada de Queimado, não é isso? O dos idealizadores. Tá, isso, olha lá. Ele é professor, não é? É professor, Marco? Lembrei, está lá atrás. Olha lá, Marco, você é um dos idealizadores da Caminhada de Queimado, isso mesmo. O ano passado você esteve aqui, participou, falou, não é isso? Olha, o nosso abraço, o nosso respeito, todo o nosso afeto, toda a nossa gratidão e uma salva de palmas ao companheiro ali que resiste, que luta. Olha, muito, muito obrigada. Um afetuoso abraço, viu? Gente, no mais, viva a nossa serra, viva o Fórum Chico Prego, viva Queimado. E eu não posso deixar de falar aqui, ó, Elisiário presente, João da Viúva presente, Chico Prego presente, Teodorico! Aê! Chechel!